Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui de volta para lembrar que você pode. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página. E hoje estamos aqui com a Rita Mendes. Eu lembro quando eu conheci a Rita, ela era uma corretora, correndo atrás dos seus sonhos há quase 20 anos atrás. Pra mim, né? A Thali, ela não tinha nascido nessa época ainda. De tempo. Mas uns 20 anos atrás, e ela corria pra lá e pra cá estudando, se formou advogada e agora, ainda para completar, ela é vereadora, concorrendo a vereadora, não é? Concorrendo a deputada de Massachusetts, minha filha. Não é pouca bosta, não, tá? Não. Nem muita, né, Rita? E já está exercendo ali uma função incrível em Brockton, não é isso, Rita? Fala pra gente tudo isso, que eu tô com tanta coisa aqui. Que história excepcional, hein? A Ritinha agora é doutora. A gente chamava ela de Ritinha. A gente chamava ela de Ritinha. Chegamos aqui hoje, e aí, Rita? Como é que vai ser? Ritinha, Rita, doutora? Ela, não, é Rita mesmo. É Ritinha. Uma pessoa super simples, de um coração enorme. Por isso que está aonde está hoje, né, Rita? Conta pra gente, como é que tá essa história aí? Gente, é tão legal pra mim poder estar aqui hoje, pra poder estar conversando com vocês. Duas mulheres maravilhosas, fenômeno, que eu acompanhei também nas jornadas, no trajetos da carreira, a gente poder estar trabalhando juntos. Sim. E é muito fantástico, né? Nós tivemos agora mês de março, que foi o mês histórico da mulher, e cada coisas lindas que quando a gente coloca no coração, a gente pega e vai e faz. E nós estávamos falando da família, que praticamente tem que vir junto, não tem muita escolha, e vai com certeza. atropelando. Então, assim, quando a gente toma um tempinho para poder parar e pensar e falar um pouquinho dessa trajetória, realmente é algo que a gente até mesmo se impressiona mesmo. Com certeza. Mas, então, como foi falado, eu sou a Rita Mendes, eu conheço a Andréia, nossa, Deus, no início da minha carreira de corretora, aquela loucura, criança pequena, estudando, fazendo faculdade, vendendo casa. E a gente pensa que estava indo muito bem, que o mercado estava muito bom em 2005, 2006, Verdade. aquela correria toda. E aí teve a queda em 2008. Verdade. Quando teve essa queda, eu, como muitas pessoas, praticamente perdi tudo. E eu achava assim que eu tinha uma empresa estável, que eu vendia casa, e eu estava com uma profissão ok. Mas depois, quando a gente perde tudo, a gente tem que fazer aquela reflexão na nossa vida. Com certeza. Teve que se reinventar. Se reinventar. E ter que achar força, achar coisas dentro de você para poder falar, eu consigo sair dessa, consigo me levantar de novo. E foi aí que eu resolvi que eu tinha que voltar para a faculdade para mim poder ter uma carreira mais estável na minha vida. E aí eu falei assim, você é advogada, né? Não deve ser tão difícil. Ai, que fácil! Só para virar advogada. Rapidinho, é um cursinho ali, rápido. Ela não dormia, tá? Eu lembro que a vida dela... Eu lembro. Porque quando ela estava graduando na faculdade, quando ela começou... Já que eu sou tão velha. Rita, ela vive fazendo isso comigo. Eu falo as coisas, ela, eu não tinha nascido. Não vem não. Quem é velha, eu sei. Mas a época, eu e a Ritinha começamos a trabalhar muito juntas o quê? Quando eu abri a Rike Mortgage, uns 6 anos atrás. Exatamente. Então, na época que ela estava graduando na faculdade, inclusive quando você comprou sua casa, eu fui no dia do fechamento dela com ela e ela chorou. E eu achei linda. Ela falou, isso aqui é uma conquista muito grande pra mim. Yeah. E, tipo assim, ela estava graduando e depois disso ela simplesmente explodiu. Explodiu. É isso. E merecido, né? Muito esforço. Merecido. Né? Então, mas aí você voltou para a escola. Graças àquela crise, porque muitas vezes, igual a gente estamos saindo de uma pandemia, eu sei que muitas pessoas vão estar passando por esse momento de um certo recomeço na vida, de estar avaliando onde que nós estamos, principalmente profissionalmente, para poder ver outros meios, outros ramos, outras coisas, estar se reinventando. Então, eu tenho certeza que muitas das pessoas estão passando por esse momento agora também. E, para mim, aquela queda de 2008 foi fantástica, porque foi para mim acordar mesmo, aquele wake-up call, né, que a gente fala assim, eu ainda estou nova, ainda dá para mim poder voltar para a escola, estudar de noite, de madrugada, o tempo que der, vendendo casa nos períodos que dava, voltei a trabalhar no Dunkin' Donuts também, Uau. como manager, gerenciando uma loja, enfim.
para começar exatamente da onde E com um filho pequeno. Com um filho pequeno, deixava na babá 4 e pouca da manhã, ela já deixava a porta lá para mim poder deixar o menino dormindo, para mim já poder ir trabalhar. Mas a gente vai e o tempo vai chegar. A gente pensa assim, nossa, mas é tantos anos estudando, nossa, mas é tantos anos empenhado nisso aqui, o tempo vai passar de todo jeito. Depende como que a gente quer estar daqui 5 anos, daqui 7 anos, 10 anos. É só a gente colocar as metas e não desistir no meio do caminho e continuar seguindo. E hoje você está mexendo na área mais de imigração. Eu estava assistindo como é que fala speech em português? Discurso. O seu discurso lindo. E você estava falando que você ajuda crianças. Fala um pouquinho disso. Exato. Aí eu me especializei na área de imigração, porque é algo que é muito próximo de todas as nossas histórias que a gente vive. Exato. Da minha história. Porque quando eu tinha 16 anos de idade, a minha mãe teve que voltar para o Brasil e eu fiquei aqui sozinha. E aí, então a gente sabe o que é isso, né? De poder estar estudando, de estar trabalhando, de ter que se manter tão nova. Então, eu me especializei de estar trabalhando com crianças que também teve essa questão de abandono, de alguma negligência dos pais, porque elas têm esse processo que elas qualificam para conseguir pegar o documento e muitas não sabem. Então, a gente faz um enorme trabalho nessa área e são muitas crianças Eu não sabia disso, Ritinha. Então, doutora... Então as crianças que chegam aqui de menor, tem muita dessas crianças que os pais vão embora e elas acabam ficando aqui sozinhas, elas podem qualificar para um green card? Exatamente, abaixo de 21 anos de idade. Então, de 20 anos para baixo, dá para a gente poder... Eu fiquei sozinha aqui Então, e não sabia. Tá vendo? Gente... Tem tanta coisa que a gente não sabe, né? A comunidade brasileira agora que está começando a descobrir. Porque sempre os hispanos parece que está mais na frente, é mais informado, sabe de tudo, parte da lei, brecha. Os hispanos nessa categoria tá bem mais além do que os brasileiros. Porque são já imigrantes mais velhos. Exatamente, aqui, né? Já chegaram bem antes, então eles já estão mais, já sabem mais informado. Mas o brasileiro agora que está começando também a descobrir, ouvir falar, Gente, eu não sabia disso. Essa é uma lei que muito bom boa, falar isso boa. para os nossos ouvintes, verdade. porque deve ter muitos jovens aí afora que tá tendo muita dificuldade, sem os pais aqui, legal aqui, e não sabe dessa possibilidade. Que legal. Então você tá ajudando essa galera. Gente, que lindo isso. Amei. Não, eu podia ter usado essa lei para Jéssica, né? A Jéssica veio morar comigo quando ela tinha 9 anos e ela se legalizou porque casou com o Bruno. Mas eu lembro quando ela ganhou uma bolsa de estudo em Nova York para fazer medicina toda paga, porque ela foi uma das melhores alunas da high school dela, estava no top 5. Tudo top pago. 5. Nas melhores 5. E não pôde ir para Nova York porque ela não tinha papel. E eu era irmã dela, eu já era legal. Mas eu até cheguei a ver o processo para mim adotar. Mas era tão complicado para mim conseguir adotar ela e aí legalizar ela, que a gente falou, não, você namora com o Bruno. O Bruno já tem tanto tempo. Vocês vão acabar casando e ele vai, né, te dar papel. Mas ela podia ter entrado nessa lei, porque minha mãe ela veio morar comigo com 9 anos. Minha mãe não abandonou ela. Mas ela, não tinha mãe e pai aqui. E todos nós, se a gente for parar e pensar, olha, tem uma pessoa que qualifica Muita outra. coisa. Gente, olha, fica ligado nessa dica. Repete, Rita. Existe uma lei para brasileiros ou imigrantes que estão aqui sem pai e mãe, menor de 20 anos. Não precisa ser os dois, pode ser um ou outro. Então, mesmo se tiver com a mãe e o pai está no Brasil, porque são separados, não tem problema, pode ser. Ou se tiver com o pai, ou se tiver com o tio, ou com a irmã, então não precisa ser os dois, é um ou o outro. E eu descobri essa lei quando eu estava na faculdade de Direito, e eu fui fazer um estágio em uma non-profit, uma organização que trabalha muito com esses tipos de casos. E era só os hispanos que eles tinham lá, que eram os clientes desse lugar que eu estava me estagiando. E eu falei assim, mas essa lei é nova? E eles falaram, não,
já faz muito tempo, mas não é lei de asilo e é algo que você pode voltar para o Brasil quando quiser, você não está impedido a nada. Eu falei assim, o meu povo não sabe dessa lei. Não sabe. O meu Que povo legal. precisa saber dessa lei. Não, isso é importantíssimo. Tô chocada. Eu que também, legal. eu também. Que legal. Agora conta essa história sua de virar vereadora. Eu nunca imaginava Nem eu. que você ia entrar. Eu tava A falando, Ritinha, ela é toda tímida. é tímida, né? E agora, minha filha, a flor se abriu, o girassol tá assim, ó. Conta pra nós, Ritinha, Tá como isso poderosa. começou? Que loucura, né? Mas eu tô super orgulhosa de você. Uma loucura. Muito. Você merece. Mas é aquela coisa, ouvindo o speech dela, né? Cheguei aqui, era uma menina, a mãe não estava, fiquei aqui, aí corri atrás dos meus sonhos e hoje você vê a paixão no discurso dela de fazer para os outros e dar a oportunidade para outras pessoas de crescerem. E eu acho que isso que fez você, sabe? Porque saiu de dentro, sai daqui de dentro. E quando sai daqui de dentro, acontece, não tem como, é paixão. É isso que eu ia falar mesmo, é um chamado mesmo. Eu não tenho como explicar racionalmente, porque, obviamente, se a gente for investir o tempo e o talento que a gente tem profissionalmente, as empresas crescem muito mais e política aqui nos Estados Unidos não é igual a política no Brasil. Porque eu sei que no Brasil, as pessoas falam de política e acham que ganha rios de dinheiro. Aqui não. Porque ganha, porque corrupção. Aqui a gente ganha uma ajuda de custo. Então, se eu falar o valor que a gente recebe por ano, vocês falam assim, dá, acho que é $1.000 por mês, se for. Então, tipo assim, desconta, literalmente uma ajuda você de está custo. fazendo para ajudar as pessoas. Aqui, política, né? A não ser que você chega numa posição muito alta, você está trabalhando para o povo e realmente é como se fosse uma voluntária. É exatamente serviço isso, voluntário. porque eles falam assim, não, mas é part-time, não é o tempo integral, é só meio tempo. Mas quando o telefone chama, quando é alguma emergência, quando é alguma coisa, eles não vê o horário, a hora que for. Então, você tem que estar ali disponível para as pessoas, né? Então, acaba tomando muito mais tempo do que você já tinha planejado originalmente. Mas acontece que eu, depois que eu já tinha formado, virei advogada, abri minha empresa, tudo. Aí eu pensei, você acha que eu não estou busy o suficiente, né? Vou arrumar. Tá parecendo você, Thalita. Eu invento coisa pra Não, fazer. gente, a gente tá Não, com podcast, diga. empresa, Eu isso, aquilo outro. E ela, esses dias atrás, me inventa mais um projeto para ajudar pais e crianças, adolescentes, a como cuidar das finanças. E aí a gente ia ter que ter uma meeting por mês, dar uma palestra por mês. Eu falei, calma, Thalita, calma. Não, e aí eu entrei com ela, né? Porque ela vai, vamos, Déia, vamos. Eu entrei. Aí depois de um tempo eu falei assim, calma, não, pera lá. Thalia, a gente tá com tanta coisa no nosso prato, vamos por esse prato. Mas eu tenho muitos sonhos, Ritinha. Eu quero ajudar. E eu fiquei pensando. E daqui a pouco, minha filha, eu tô trabalhando 15 horas por dia, não dá tempo de tomar conta desses sonhos. É mais ou menos isso que eu pensei. Eu falei assim, pois então, né? Agora eu acho que eu não tô tão busy o suficiente. E Tô aí... acordando às 6 em vez das 4. O que é Mais ou isso, menos cara? Aí tinha um assento vazio para vereadora da cidade, então tem 11 vereadores no total, mas é só 4 da minha categoria, que eu sou da cidade inteira. E os outros 7 representam uma cidade, uma regiãozinha menor da cidade. E as pessoas falaram assim, como que você pretende ser eleita? Porque na cidade de Brockton não é os brasileiros que iriam estar me elegendo, igual nós na época tinha vereador em Framingham, mas obviamente todo mundo sabe que em Framingham tem uma muito população brasileiro. de brasileiros Enorme. muito maior, maravilhosa, fantástica. E então falou assim, mas aqui é caverdiano, quem caverdiano vai votar em você? Eu falei assim, eu não sei quem vai votar em mim, mas eu vou bater nas portas e vou falar sobre mim e deixo o povo escolher. É democracia, o povo que escolhe. E fui trabalhando, batendo nas portas, e batia a porta na minha cara, o cachorro corria atrás de mim. Histórias. Que delícia! Horas do debate, eu não sabia nem assim agora. Debate? Eu tenho que fazer debate? Não me falaram que tinha debate. E vamos indo, não entendia nada de política, não sabia nada de política, não sabia absolutamente nada. Literalmente falando mesmo do coração, falando aquilo que eu gostaria de ver na cidade de Brockton acontecer, e as pessoas simplesmente
me elegeram. Uau! E você foi reeleita. Na reeleição foi fantástico, porque eu fui simplesmente a mais votada da cidade. Que bênção. Mas porque você arregaçou a manga e fez alguma coisa. Exato. Porque para ser eleita, é tipo assim, vamos tentar, né? Vamos Pra ser tentar para ver o que dá. reeleita, você Para fez um ser trabalho reeleita, exemplar. é fazer um trabalho exemplar e ainda mais sendo a mais votada. Todo mundo te ama. É. E como é que tá sendo? Que projeto vocês estão trabalhando como vereadora? Então, a cidade... Qual que é as mudanças, né? Exato. Na cidade agora, por causa que teve toda essa questão da pandemia, porque o meu tempo praticamente de vereadora na cidade de Brockton foi tempo no meio de pandemia. Eu não tive um eleitorado, um tempo que eu estava lá fora de pandemia, porque eu fui eleita em 2020, que foi que o mundo desabou lá. Nossa, e tudo. uma loucura. Janeiro, em fevereiro, março já fechou tudo. É Zoom, vamos aprender a mexer com esse tal de Zoom e aí o mundo. Então a gente começou realmente o que a gente planejava quando entra lá virou totalmente, porque aí já foi começar a dar assessoria para as pessoas com questão da pandemia, porque a cidade de Brockton foi uma das mais afetadas do estado de Massachusetts todo, por causa que as casas multigerações, então tem a avó, tem o neto, tem o pai, a mãe, então eles moram tudo muito amontoado, porque é uma população de imigrante muito grande. É a única cidade, a maior cidade da Nova Inglaterra, que a maior parte é de imigrantes, é da minoria do que os nativos, então a cidade foi muito afetada. Nós ficamos no vermelho, perdemos mais de 500 pessoas que morreram por causa da pandemia. Então, a gente teve que arregaçar as mangas e realmente trabalhar nessa questão de ajudar mesmo a assessoriar a comunidade com toda essa questão. Agora, a gente começa novos projetos que está entrando bastante dinheiro do governo e tudo para poder fazer infraestrutura, começar a trabalhar na cidade. Está crescendo pra caramba. Tá. Os preços das casas estão violento. A Brockton está mudando. Tá mudando. Muito. Tá indo de uma cidade que antes, não quero morar em Brockton, para uma cidade que a gente chama aqui de desirable, né? Que o pessoal tem desejo de morar lá. Então tá mudando muito, a fama da cidade tá mudando muito. Antes o pessoal queria sair de Brockton, quero estar em Easton, quero estar aqui. Agora, pela localização dela e pelo fato dela estar passando pela essa mudança, né? Que muitas cidades de Massachusetts estão, tá incrível. Tá. Porque, né, meus clientes ficam tudo querendo comprar casa lá e não conseguem. Exatamente. Tá então, assim, cara, isso não era. Fantástico a cidade, os preços da casa, do aluguel, tá tudo muito caro. E sem contar que é um lugar excelente para investimento, porque, né, o imigrante é o que mais compra hoje em dia. Hoje a maior parte de compras então, assim, com certeza é um lugar excelente para investimento. Exatamente. E com toda essa questão dos censos que nós trabalhamos, aquela coisa toda, teve um redistritamento na cidade de Brockton e agora tem um assento vazio para o cargo de deputada, que é justamente ali onde eu represento, onde a maioria das pessoas que moram nesse distrito é pessoas da minoria, é cabo-verdianos, é haitianos, é pessoas realmente da minoria que mora. E aí agora eu lancei a minha candidatura para deputada estadual de Massachusetts. E quando que vai sair a eleição? Estadual de Massachusetts. Meu Deus do céu. Exatamente. Que alegria, né? É tão bom quando a gente vê pessoas assim que lutam, batalham, correm atrás e aí conseguem conquistar tanto. E você vai... Quando que vai ser a eleição? 6 de setembro. Ganhou. Tem uma outra vereadora que também que é de região, que também está concorrendo. Nós somos amigas, gosto muito dela. Mas você vai ganhar. Não, nós somos amigas, gosto muito dela, mas eu vou ganhar. Tomara que a gente nunca tenha que competir, amiga, porque senão eu vou ganhar. We'll see, né? Que nem a gente fala em inglês. Vamos ver. Eu também sou super competitiva. Adoro uma competição saudável. Adoro uma competição saudável. Não. Melhor não. E como é que tá indo, Ritinha, sua broker? Porque você não abriu mão. Então tá como vereadora, futura deputada, que vai ser, né? Já foi. E você tá com o seu escritório, que é seu escritório de advocacia, então você tem um time, né, que foca em imigração. Mexe em outras áreas também? Sim, a gente faz divórcio. Faz real estate?
do real estate, por eu mexer muito na parte de broker para entrar em conflito, aí eu achei melhor. Ia ter muito real estate na minha vida, gente. Verdade. Mas acidente de carro, acidente de trabalho, essas coisas assim. Nossa, então você faz tudo. Então você tá com um time bem grande. Ali em Brockton também. Exatamente, na cidade de Brockton. E a parte do real estate, eu consegui chegar e fazer todas essas coisas na minha vida porque eu tenho real estate. Porque é o único emprego que a gente consegue fazer o nosso próprio horário, que a gente consegue ajustar e encaixar as coisas ali e ainda ganhar um salário digno que dá para você poder pagar suas contas. Com certeza. Mas quando eu fui fazer a minha prova para o BAR, que seria o AB do Brasil, para mim poder virar advogada, eu já tinha terminado a faculdade de Direito, formado, aí eu ainda era apenas corretora. Mas eu pensei assim, eu preciso agora virar broker para mim poder ter o meu escritório de real estate, para mim poder passar meus clientes para um agente, para mim poder focar para me estudar para a prova de advogado. Foi aí que nasceu a minha companhia, a minha empresa também de vender casa. Que é Mendes Realty. Que é Mendes Realty, exatamente. Mas como complementar a minha loucura e ainda poder ter uma fonte... E ter uma fonte de renda enquanto eu ia estar durante esse período, que é bem no verão, no auge, quando o mercado imobiliário geralmente está assim, booming, né? E você, muito então... inteligente, ela criou uma fonte de renda para que ela possa exercer o sonho dela de ajudar a comunidade, onde ela tem muito mais influência do que uma broker, né? E hoje ela tem vários agentes espalhados, exatamente. não só E eu vendo casa cestinha. desde quando eu estava na high school, saindo da high school de 18 claro, isso aí anos. nunca vai acabar. baby ainda. E você tá com time, né, na Mendes Exatamente. Realty. Então, pra mim, o real estate é algo assim que eu tenho assim no meu coração, porque faz parte da minha vida. Tudo que eu conquistei foi graças a isso. Então, eu não consigo simplesmente falar, não Deixa sou. pra lá, É algo que eu realmente... Mesmo porque também política não dá dinheiro, né? Aqui nos Estados Unidos não dá, gente. Essa é a realidade. Tem que ter alguma fonte de renda para complementar, assim. Não, exatamente. Realmente não, para poder senão aí fica difícil, né? Agora, vamos falar dessas leis que, pro pessoal que tá tentando se legalizar aqui. Você vê alguma anistia vindo? O que você acha? Você agora que está envolvida no governo, eu acho que você tem mais segredinhos aí que... Conta pra nós se existe algum segredinho aí que tá vindo no caminho. Olha, eu vou falar para vocês que os Estados Unidos tem que passar alguma lei, alguma reforma de imigração. Acho que isso a gente já sabe, não precisa falar. Já não sei quanto tempo. Se vai acontecer nesse termo do presidente, no início eu tinha mais expectativas. Eu trabalhei tanto para esse presidente ganhar, gente. Segurei tanta placa, entreguei tanto folheto para poder estar ali na campanha dele logo no início, porque eu pensei assim, porque eu peguei a minha licença de advogado no governo do Trump. E eu trabalho muito na corte de imigração, deportação. Então eu vivi muito o lado negro de imigração, todo mundo falando contra imigrante e do caicai, querendo mandar todo mundo embora, e é fronteira, e é muro, e é não sei o que lá. Então, eu comecei a trabalhar nessa época bem hostil, assim, contra os imigrantes mesmo. Eu pensei, temos que ter uma mudança de governo, vamos trabalhar e tal, e fui, e logo aí veio pandemia, aí tudo botou no hold, break por causa da pandemia. Agora a guerra na Ucrânia, bota tudo no break porque tem a guerra. Aí depois amanhã, quando que realmente a gente vai ter alguém que realmente vai levantar essa bandeira e falar assim, não, basta. Quando você virar presidente. Nossa, não nasci aqui. Não pode, ela não nasceu aqui. É verdade, você veio Sabe pra quem cá. que vai virar presidente? Seu filho. O Júnior. Você sabe que o meu Júnior, sobrinho é verdade, o Júnior tem voltou esse do desejo. Brasil para fazer política aqui. Tá fazendo political science. E ele nasceu aqui. Na faculdade. E ele é espetacular. E o sonho dele, ele veio, ele botou o pé aqui e falou, eu tô vindo aqui do Brasil, deixando minha família, porque eu vou virar presidente. Ele nasceu aqui. Uau. E eu acredito. Então, ele é um menino... se Deus quiser, nós vamos ter um presidente brasileiro. Amém. Nós estamos sempre atrás de voluntários, tá? Na época da pandemia, ele tentou conectar com você. Eu acho que ele foi segurar a placa com o Joe Biden, Foi. do presidente comigo, que você tá falando. Foi ele e um outro da sua empresa. Foi ele mais um amigo. Foi, aham.
esqueci o nome do outro, mas foi sim. E qual Foi que os é a dois. posição de mais influência que você pode chegar na política sendo imigrante? Lá no Congresso. No Congresso? Congressista do Senado, que ela pode. Pode. Só não pode realmente ser presidente. Então, calma aí, mas voltando ali no aí. tópico da anistia, tem que passar. Hoje você já não está mais com esperança que isso vai acontecer. Nesse governo agora, não Também- eu acho também que... acho. Então, o pessoal tá- tem que achar outras formas de se legalizar, E né? tem outras formas, porque muitas pessoas chegam com visto e acaba deixando o visto expirar e não procura alguns outros métodos antes daquele visto expirar. Igual ele sempre procura, vou trocar para um visto de trabalho. O visto de trabalho é fantástico, mas é mais competitivo, porque se você não tiver uma escolaridade mais superior, então você vai estar competindo com o maior número de pessoas, porque quanto menos o nível escolar, maior é a quantidade de pessoas e os vistos são limitados. Então, é mais difícil você ser aprovado com o visto de trabalho. Mas tem visto religioso, as pessoas pensam assim, mas eu não sou pastor. Você não precisa ser pastor, mas se você é ativo na igreja, Faz você tem um alguma cargo, alguma coisa, pode estar conversando com um pastor que pode ter o visto religioso, que dá autorização de trabalho, você fica com esse visto por 2 anos, depois, quando você renovar, você pode estar fazendo aplicação para o Green Card e expande para a família também. É verdade. Então, tem outras formas que E as de pessoas... estudante também é mais o fácil de de pegar, né? estudante, Só tem que continuar estudando. Tem que provar continuar você tá estudando. Mas não Mas tem pode muita deixar gente. perder. As pessoas deixam perder depois que perdeu. Não Aí tem é difícil. como Não salvar. tem mais como. Não, Não. é. Então tem que Tem chegar e e, aí, ser aí o de proativo. estudante você vai renovando até você conseguir alguma coisa. E o pessoal que está difícil aqui porque a já é pessoa tem- ilegal. Peraí, só terminando. É difícil porque a pessoa tem que continuar estudando e não pode em momento nenhum parar de Parar. estudar, né? E tem que Enquanto ter eu- recursos financeiros, porque tecnicamente, se A você pessoa não, não pode trabalhar. Não pode a trabalhar. não ser que se for na área do seu estudo, você está fazendo tipo um Você pega estágio. um work permit, É, uma permissão de trabalho. Exato. Uhum. Mas e também Já não é naquela sempre. área, E é. fica. Porque eu tenho um funcionário que trabalha e que a gente aplicou e veio como visto de estudante, mas o que acontece é que muitas das vezes você fica período sem a permissão de trabalho. Então, ele pode estar trabalhando comigo por 6 meses e daí ele fica tem que sem. parar por 4. Então, o seu empregador também tem que ter a consciência que aquela pessoa não é uma pessoa fixa. Começa, para, é aquela muito coisa. difícil. Super difícil. É muito difícil. Super Mas, di- Agora, mas o é um meio legal de se legalizar. nós temos o Você não sacrifício está vale a pena. indocumentado no país, então dá uma certa segurança maior, com certeza, do que quando está Deixa simples. expirar. Exato, é triste. Mas fala. E o pessoal que tá aqui legal? Essa Que pode casar, mas fora do casamento, quais são as formas agora? Exato. Se caso, às vezes, é vítima de algum crime, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas não aconteceu diretamente comigo, mas você testemunhou, viu algum crime e cooperou com a polícia. Aí tem um processo que você pode, que se o policial ou a corte assinar uma documentação falando que você foi uma testemunha crucial para poder estar condenando ou processando aquele criminoso, então aí você pode estar indo como um visto humanitário, que é um visto que protege as pessoas. E muitas vezes eu tenho que perguntar para os clientes, conversar, depois, sei lá, da 3ª ou 4ª meses que eu Você já estou descobre representando. alguma coisa. Por favor, já estou aqui me matando para poder. Você tentar te deixou ajudar. de falar a parte mais importante do assunto? Aí eu não sabia que ia ser importante, é importantíssimo. Aí a gente tem que. Pode ser que já aconteceu anos atrás, tem processo que já aconteceu mais de 10 anos atrás. A gente corre atrás, vem quem que foi o promotor daquela época, que ainda está vivo, se não está, quem que a gente conhece. Enfim, para poder tentar ter esse certificado, eles pegam, ver os relatórios e se assinar, a imigração não pode te deportar até o processo ser encerrado. E geralmente dá certo, positivo. É um Que processo legal. E a fantástico. Rita Tá agora, vendo? como Tem advogada, muitas opções. na posição que ela está na política, ela tem muito mais conhecimento para poder ajudar a população, gente, porque conhece um pouquinho disso.
pouquinho daquilo. É esse o conhecimento que não tem preço, conhecimento né? não tem preço. Conexão para poder conhecimento. ajudar, às vezes, algum cliente seu que está em alguma situação mais precária, você poder fazer uma ligação e saber que a pessoa vai estar atendendo e pode... Porque é você, porque te Exatamente. conhece, porque você importante, faz sim. parte. É lógico que é importante, isso aí faz Por toda a isso que diferença. as pessoas falam, eu não moro em Brockton, então não posso fazer nada por você. Pode sim, porque para trabalhar, igual o Júnior pode estar indo lá, pode estar ajudando, fazer ligação não precisa estar na cidade, você pode, eu dou uma lista de pessoas, e aí, vai estar votando, tá com a Rita Mendes? Então tem tanto trabalho, porque quando a gente ganha, a expansão beneficia realmente todos nós, beneficia a comunidade brasileira. E agora Entra você na começando com essa história. campanha, hein? Vai precisar de ajuda da comunidade. Vou Conta mandar com meu a sobrinho gente. para você, com Conta certeza. com a gente, sim, com Exato, certeza. é muito fantástico. E depois a gente poder saber que juntos nós construímos essa história e fizemos parte desse momento especial. Porque a gente tem que colocar mais brasileiros na política. Só assim que a gente vai ter pessoas que estão representando com interesse para a nossa comunidade. Sim. Nós temos hispanos, temos caverdianos, mas o brasileiro Poucos ainda está brasileiros. engatinhando. Agora que está começando a engajar. Porque nossa comunidade, o que acontece eu vejo assim, quando eu cheguei 20 anos atrás, o 21, já, nossa, quase 22 anos atrás, tô ficando velha. mais nova, né, Não, eu tô amiga? ficando velha. O tempo tá passando pra ela também. Ô, Rita, olha só, era só pra nós. Acho que o tempo tá passando. Ela não congelou no tempo, não. Tá vendo? 20 e poucos anos atrás. Não tinha nem profissional brasileiro. Você não via um advogado brasileiro. Você não via... Cara, você mal via um contador. Tinha uma pessoa que preparava tax, que fazia imposto de renda aqui. Aquela pessoa era busy no mundo, porque era Eu vendi a casa pro estado de Massachusetts todo, porque eu era, tipo assim, a corretora brasileira não tinha, Não assim. tinha. Muito pouco. É é muito verdade. pouco, era muito limitado. Então, eu ia para toda parte, porque realmente, até profissional brasileiro era muito Não difícil. existia. Eu comecei sendo intérprete, eu era intérprete dos Eu também fui. brasileiros para ir para Fui muito escritório na de corte. advogado, eu fui na corte. Na corte, Esse eu ia. era Porque tudo. não tinha. E hoje Tinha. o pessoal liga, eu quero trabalhar com advogado brasileiro. É assim. Então, tipo assim, tá mudando. Mas isso é novo. Nós somos, você agora, esses últimos 5 anos, é a primeira geração que eu vejo de ter bastante profissional para escolher. 10 anos atrás não tinha. Foi nesses últimos 5, 6, 7 anos É verdade. que você começou a ver. Tinha, às vezes, um português, né? Europeu. Porque português de Portugal é europeu. Mas em cargos brasileiro, importantes raro. não tinha. Nessa última eleição, ganhou outros vereadores brasileiros, Sim. tá? No seu de Framingham, né? Ou só Sim. foi 2 brasileiros aqui em Massachusetts? Dessa outra eleição, agora, nós temos um deputado brasileiro, que é o Danilo Sena, que é deputado estadual, foi o primeiro brasileiro eleito em Massachusetts, super fantástico. Que legal. E é uma pessoa maravilhosa. E agora, concorrendo, a não ser eu, nós temos 2 brasileiras, vocês estão falando de vocês duas estar concorrendo, juntas, competindo, 2 brasileiras também em Framingham que estão concorrendo para o mesmo assento para deputada estadual também, que são a Então elas estão concorrendo com você? Não, elas Não, estão concorrendo na na cidade área de dela. Framingham, mas as duas estão concorrendo para o mesmo assento. Entendi. Duas brasileiras. Vai ser mesmo assim. fantástico, Fantástico, gente. então é capaz que a gente vai ter... Não, Sim. uma nós vamos ter. Pelo uma menos deputada brasileira. Que é você. Agora tem o Danilo e possivelmente mais Exato, uma ainda. vai ter mais outra, porque eu tenho certeza que uma das duas brasileiras vai ganhar. É, Exatamente. uma das duas vai Gente, que ganhar. Fantástico, né? Fantástico, isso é maravilhoso. Ai, mudança. obrigada. É. Obrigado, Jesus. Porque isso abre muitas portas para nossa comunidade. Não só, claro, das mudanças que vocês vão fazer, mas eu acho mais importante de ensinar para essa geração de filhos de imigrante. Porque o que acontece quando a gente chega aqui como filho de imigrante? A gente está assistindo os pais trabalhar 100 horas por semana, ou muito dos pais, que foi o meu caso, o caso dela e o caso seu, 3 aqui, que os pais foram embora enquanto a gente era jovem, né? Eu tinha 18, você veio Vim para cá sozinha. 19, você 16. Então, a gente está ensinando eles a sonhar. É isso que é o mais importante de tudo. Dar poder à geração abaixo de nós a sonhar. Porque antes, o que a gente queria ser quando a gente chegou aqui? Tradutora, Eu fiz ter um curso schedule de tradução. limpeza. Exato. Porque o máximo que o pessoal da nossa comunidade chegava era isso. Pra gente, um futuro próspero, né, bom, ia ser ter um schedule, ter...
porque não tinha essas histórias da vereadora e advogada Rita, entendeu? Das tão empreendedoras. Lindo. Você falar isso porque agora na cidade de Brockton está começando, igual nós estamos falando, de uma comunidade brasileira está chegando. Então, o diretor da escola, ele ligou para mim e falou assim, Rita, você é brasileira e agora no Middle School está tendo uma comunidade tão grande de brasileiros que está chegando, que está me impressionando. São pessoas novas que chegaram recente, crianças que chegaram recente do Brasil. Você não quer vir um dia para conversar com essas crianças? E eu fui, deve ter umas 2 semanas que eu fui conversar com essas crianças, e quando eu comecei a falar, eu vi nos olhinhos deles, assim, brilhando, porque eles não conseguiam acreditar que eu, como eles, também cheguei nova, sem falar inglês, naquele mesmo lugar ali onde que eles estavam, e através do estudo, através da perseverança, eu via os olhos deles encherem de lágrimas. Aquilo deu uma esperança, justamente o que você está falando, Não que existe. as crianças as crianças estão olhando para a gente, porque Então, filhos de imigrantes, eles vão ter a mentalidade, porque os pais vieram para trabalhar mesmo, não teve a oportunidade de estudar, mas as nossas crianças têm o dever de estar estudando e fazer a diferença nesse lugar. E não concordo. existe maior incentivo e maior exemplo do que aquele que é vivido, né? Então, você chegar ali e a sua vida, né, o seu testemunho, não existe um impacto mais forte do que o testemunho. Não é o que você fala, o que é aquilo que eles veem acontecer na sua vida. Então, você chegar nessa escola e fazer isso, realmente não tem como o olhinho deles não brilhar, porque tipo assim, nossa, ela é imigrante igual eu, ela também não falava inglês, os pais dela também eram imigrantes, e hoje ela está aqui exercendo uma função tão importante nesse país. Ou seja, eles podem, de repente, até conquistar muito mais vendo o seu exemplo. E nossa comunidade de Massachusetts é muito diferente de outras comunidades. Tipo, se você for para Califórnia ou para Flórida é um ótimo exemplo. O imigrante lá é totalmente diferente. Lá tem muito imigrante que é muito bem de vida no Brasil. Sim. Super estudado no Brasil, que já vem aqui super estabelecido. Verdade. Ou que pelo menos chega, né, num trabalho bom, ou já abrindo uma companhia, porque vem com as conexões. Nosso imigrante de Massachusetts, o imigrante típico de Massachusetts, vem para trabalhar, às vezes vem pelo México, vem para trabalhar de pintura, de construção, de dishwasher, de lavar prato. Então, aqui é para trabalhar, às vezes voltar para o Brasil, ou porque as coisas no Brasil estão muito difíceis. Então, é uma realidade diferente. É uma comunidade que precisa mais ser empoderada. Né? Porque se você tem pais que já têm alto sucesso, tipo seu filho assistindo você, seu filho sempre vai saber que ele pode fazer o que ele quer. O que ele colocar a mente dele, os filhos da Andréia também. Você conversa com eles, eles não estão preocupados com o futuro. Por quê? Sabe que o que colocar a mente vai. Por quê? Porque a mamãe fez. Eles assistiram a mamãe de quando era pobre, de quando lutava até hoje, né? Atingir os sonhos delas. Mas se você não tem esse exemplo dentro da sua casa, é o nosso dever mostrar que dá também. Com certeza. Do mesmo jeito que a gente não tinha e chegou. E amanhã a gente vai ver os frutos. Vamos ver, porque quando a gente planta a sementinha ali no coração de alguém, amanhã a gente vai poder ver os frutos. Eles vão chegar de volta pra gente e vai falar assim, lembra aquele dia que você, imagina o preço? Porque eu mandei preço, né, uma Rita? carta pra minha professora de escola que me ensinou inglês, americana, senhorinha, e para falar com ela assim, muito obrigada por tudo, porque a fundação e tudo, quando eu cheguei, que eu não sabia nada, conhecia nada, foi através de você. Sua paciência, sua dedicação, tudo que fez por mim. Então, assim, imagina o orgulho dessa. Ela já estava tão velhinha, não pôde ir na minha formatura, mas enfim, eu nunca esqueci o impacto que ela teve na minha vida. Mas isso é mais um segredo do sucesso. Ela acabou de revelar mais um. Qual? Gratidão. A pessoa saber voltar lá atrás. E incrível que eu fiz isso essa semana, sabe? Eu vim para cá e o meu primo, que mora aqui em Massachusetts, quando eu vim para Massachusetts, a gente veio porque ele estava aqui. E ele deu o melhor que ele podia nos dar. E por muitos anos eu falava, nossa, gente, eu tive que morar naquela casa. Primeiro eu fui para East Boston, fiquei 3 dias lá, não conhecia ninguém, eu e o Renato ficamos tão perdidos. A gente, André, pelo amor de Deus, nos tira daqui, eu quero ficar perto de você.
Porque você fica assim, não conheço ninguém, não sei falar inglês, o que eu vou fazer? E aí ele levou a gente para morar com ele numa casa com 11 homens, né? E mais o Renato, exato, contando com o Renato. E aí a gente ficou lá, mas se não fosse ele estar aqui e ter falado, Andréia, vem, ele, meu tio, vem para cá, que vale a pena, tal. Era um sonho que é um pouquinho além do que... Foi um pouquinho mais difícil do que eu fui vendida. Mas eu nunca estaria onde eu estou hoje. Então, essa semana, eu fui com a minha mãe lá na casa deles, né? Que são tios, mas eles moram aqui, eu moro lá. Às vezes a gente fica anos sem se ver. E eu fiz questão de abraçar meu tio e abraçar ele e falar assim, olha, muito obrigado. Ele, nossa, mas eu não fiz nada, nem pude fazer nada por você. Eu falei, não. Você foi o motivo de eu ter vindo para cá. E o que você fez foi o melhor que você podia me dar. Então, eu quero te agradecer. Então, esse é um segredo que é um segredo da felicidade, é segredo da prosperidade, é segredo de ser bem-sucedido realmente, porque é gratidão, é o que você fez. E lá atrás, e falar para aquela senhora, porque isso incentiva as pessoas também a continuarem fazendo o bem. É a gente devolver para a comunidade, devolver para as outras pessoas aquilo que a gente recebeu em algum momento da nossa vida, porque a vida é isso. Se você não nasceu para servir, se você não servir, não tem motivo de você nascer. Nós nascemos. Nascemos? Nascemos. Nós nascemos. Você vai perguntar para mim? Pra Thalita não, Rita. Nós nascemos para servir. Esse é o propósito do ser humano. E aí, quando você serve, você entende também que é importante ser grato. Então, gente, gratidão. É lindo isso. Que bonito. Imagina essa senhora, a hora que recebeu essa carta, a alegria do coração dela. Poxa. Faz uma diferença, né? Faz. Ela me mandou um cartão de volta e eu chorei só de ler o cartãozinho dela. Incrível. Mas quando eu ganhei também de vereadora na cidade de Brockton, eu fiz um cartaz, uma faixa bem grandona falando thank you, Brockton, e fui pro sinal dar tchau com aquele cartaz. As pessoas falaram que elas ficaram emocionadas, que elas choraram de ver. Ninguém faz isso, que nunca Rita. viram aquilo na vida, agradecendo pelas pessoas terem ido lá e me elegido. Então, assim, é sempre um Dá marco. para entender por que você está onde está. Além de ser trabalhadora, correu atrás, noites e madrugadas, eu lembro, na época de você estudando, ainda é grata, tem e paixão. Simples no mundo. Simples. É uma pessoa simples, assim, super busy. que isso, a gente chegou aqui toda fofinha como sempre. Não mudou. Porque ela é tão meiga, né, o jeitinho dela, aquela mesma Ritinha do dia do seu fechamento é essa Ritinha aqui hoje. Exatamente. Isso é impressionante, Rita. Doutora, né? Doutora Isso é Rita. impressionante. Doutora Rita. Eu acho essa a sua essência. Que tá, é o que você falou, todo mundo ali, quando você começou a trabalhar, o pessoal começou a te amar e você usou a palavra famosinha. Por quê? Porque você passou essa essência. Eu acho que é isso importante no mundo que a gente tá hoje, tá tão assim, eu tenho que ser assim. Até a gente tava brincando, Thales, você não vai passar um batom? Não. Esqueci o batom. Você, eu também, não tenho tempo para isso. Cada um tem a sua essência. E nós estamos num mundo de pressão que todo mundo sente que a gente tem que ser de uma forma, tem que ser perfeita, tem que dirigir o carro perfeito, tem que ter uma casa excelente, cabelo tem que estar... Então, essa pressão acaba tirando a nossa essência. A gente acaba virando quem a gente não é autenticamente. E você não perdeu essa sua parte autêntica. E eu acho que é isso a importância do mundo hoje. A gente acaba virando uma versão diferente do que a Thalita é. Por quê? Porque eu quero ser mais que nem a Kim Kardashian. Não é assim? Eu quero ser mais, eu quero falar assim. Já reparou que até a voz das pessoas estão mudando? Eles querem que... eu falo assim, entendeu? Como assim, gente? Verdade. Você vê na televisão, o jeito as pessoas estão mudando a essência, tudo isso é Desnecessário. moda hoje, entendeu? O seu rosto, não que isso esteja errado, se te faz feliz, tudo bem, mas as pessoas sentem a pressão de ser dessa maneira. E essa perca de essência é uma perca tão grande do nosso mundo, porque todos nós viemos aqui da maneira que somos para trazer algo super especial, do jeito que Deus fez a gente. Então, eu amo o fato que sua essência tá a mesma, com todo esse sucesso. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu, das nossas raízes. Então, acho que quando a gente esquece isso, aí, igual você falou, né? A gente está mudando a nossa identidade, quem nós somos, para poder estar agradando outras pessoas, para poder estar se conformando num meio, num mundo que... Eu sou do jeito que eu sou, eu tô aqui para poder ajudar, eu tenho minhas convicções, as coisas que foram a forma que nós fomos criados, na forma simples, então eu não vou mudar
para ninguém, não preciso. As pessoas têm que... Acho que as pessoas reconhecem isso e se impressionam, porque eu sento em algum restaurante ou na casa de alguma pessoa, como do jeito que eu vou comer, a comida que eles foram comer. Aí eles olham, mas ela é doutora, advogada mesmo? Como é que é o negócio? Mas assim, eu tô ali como uma pessoa normal, não tô ali como doutora. Doutora, eu tô... como você. Exatamente, doutora, eu tô na corte, que eu tenho que brigar com o juiz para meus clientes para poder fazer e ganhar minhas causas. Mas ali eu sou normal, não me diferencia das outras, por fato de eu ter estudado um pouco mais ou um pouco menos do que outras pessoas. Então, nós temos que... É aquela coisa, a gente não se considerar melhor que ninguém, né? Isso é importante. Todo mundo é ser humano, todo mundo é importante, e aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Os resultados que a gente vai colher vai depender dos nossos esforços e das nossas decisões e de quem nós somos. Porém, não faz a gente melhor do que uma outra pessoa. Tratar as pessoas com dignidade, independente de qual estágio da vida que ela esteja. Se seja um morador de rua que está passando por aquela fase, ou um doutor que já está num nível muito maior, superior. Então, a gente tem que tratar as pessoas de dignidade mesmo do ser humano e com respeito. Que episódio lindo. Amei. Eu também. Obrigada, Ritinha. Eu acho que só a história passou exatamente o que a gente tenta passar aqui em todos os nossos episódios, que é uma história que ensina que todos vocês podem. Fica pronto aí, ligadinho para o nosso próximo episódio. E não esqueça de se inscrever no link abaixo. Obrigada. Obrigada, Rita. Foi um prazer.